É muito bom participar com você neste momento de oração e meditação da Palavra de Deus. Meditaremos o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos de 43b a 45. Estamos no programa Tempo de Recomeçar, 28 de setembro de 2024. Que alegria, que satisfação poder compartilhar com você a meditação de hoje. É muito bom também que repassemos aos nossos a palavra do Senhor, que repassemos ao outro a alegria que invade o nosso coração ao conhecer a pessoa de Jesus. Para este momento rico em graça, em conhecimento, em bênçãos, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, como nós aprendemos? Só ama quem conhece. E cada vez mais que vamos lendo a Sagrada Escritura e conhecendo a pessoa de Jesus, mais nós vamos nos afeiçoando a Ele, mais a nossa amizade vai crescendo, a nossa intimidade. Como é bom estar aqui com você. Um evangelho bem curto, mas quantos ensinamentos trouxe a cada um de nós. E quanto mais nós pudermos ruminar esta palavra, mais o Senhor vai falando. Então, eu separei aqui 3 pontinhos. Primeiro, como está a nossa relação com a palavra de Deus? Nós vimos aqui que os discípulos, apesar de estarem caminhando com Jesus, eles não compreendiam o que Jesus dizia. Eles não compreendiam o sentido da palavra. Eles ouviam, meditavam, porém eles não compreendiam. E detalhe, diz aqui o Evangelho que todos que estavam ouvindo Jesus admiravam. Porém, meditemos, será que basta admirar a pessoa de Jesus? Será que basta ficar encantado com as palavras de Jesus? Ou será que nós não precisamos investir mais na palavra do Senhor? Investir a nossa vida, o nosso tempo. Investir no sentido de saborear a palavra do Senhor, aplicá-la na nossa vida e estar dia a dia
nesta busca de tudo que Jesus fala a cada um de nós. A receita está aqui. Poderíamos até dizer, não existe segredo, porque a palavra de Deus, ela é revelada a todos que queiram, através da Sagrada Escritura. E não simplesmente este livro sagrado, mas os documentos da igreja, o catecismo, por exemplo, da Igreja Católica, que é fundamentado na Sagrada Escritura. Então, quantas fontes nós temos? Lembrando que a primeira fonte é esta aqui. E a partir daqui é que saem todas as outras fontes. A fonte principal é Jesus. A fonte principal é a palavra de Deus. Essa é a fonte principal. Depois nós podemos pensar, Jesus disse assim aos seus discípulos e a cada um de nós: prestai bem atenção. Ou seja, Jesus está nos prevenindo que não devemos simplesmente fazer uma leitura superficial da palavra de Deus, mas é nos aprofundar nesta palavra, porque esta palavra aqui não é uma leitura como outra qualquer, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de nos curar, nos salvar e nos libertar. Por isso que Jesus dizia: prestai bem atenção, porque ele sabia que era a partir desta palavra que nós iríamos aprender de fato o que ele estava nos falando. E finalizando a nossa reflexão, diz aqui no Evangelho que os discípulos não questionavam Jesus após ouvir esta palavra. Eles tinham medo de questionar. Medo, com certeza, da resposta, da exigência, do convite que Jesus os faria a partir do seu ensinamento. Em diversos outros momentos na Sagrada Escritura, Jesus dizia: não tenhas medo, não tenhais medo. Por quê? Porque o medo escraviza, o medo mobiliza o indivíduo. Então, não tenhais medo. Apoiemos hoje e sempre na Sagrada Escritura. E aqui no livro de Eclesiástico, o que diz a palavra? Não disputes sobre aquilo que não te diz respeito, e em contenda de pecadores não te metas. Filho, que tua atividade não esteja em muitas coisas. Então, no dia de hoje, supliquemos a graça ao Senhor de pedirmos sempre a unção do Espírito Santo para conduzir a nossa vida e todo o nosso ser, que nós tenhamos força, coragem, disposição, tudo na dose certa para nos encaminhar rumo ao céu. Hoje, sábado, dedicado a Nossa Senhora, mulher de fé, mulher que ouviu Jesus, acolheu tudo que ele falou e ela estava sempre atenta aos seus ensinamentos. Tanto é que ouviu Deus
enviado por Deus, teve a coragem de conceber Jesus e trazê-lo ao mundo. Que bênção! Que bênção foi Maria, a mãe de Jesus, ter tido essa coragem de engravidar do nosso Deus. Então, coloquemos aqui em oração as pessoas que estão com medo, estão angustiadas, as pessoas que não conhecem a fonte de liberdade, de libertação que tem aqui nesta palavra. Coloquemos todas aqui em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Amém.